O choque é quase físico, sabe? Imagina a cena, uma manhã super comum, o mercado financeiro abre o normal e, de repente, uma daquelas gigantes do varejo, daquelas empresas que tem loja em cada esquina do país há décadas, simplesmente anuncia que encontrou um rombo. Nossa, e não é um errinho de planilha, né? Exatamente. Não é um erro de cálculo, é um buraco tipo de dezenas de bilhões de reais nas contas. De um dia para o outro, aquela fortaleza de vidro espelhado lá no centro financeiro, que projetava uma imagem de controle absoluto, lucro recorde, se revela uma ilusão completa. E aí a pergunta que fica martelando na cabeça de todo mundo é: como é que ninguém viu isso? Sim, como que os diretores, os auditores, os conselheiros e até os órgãos reguladores deixaram um elefante desse tamanho passar pela sala sem esbarrar em nada, né? Pois é. E a resposta, na maioria das vezes, é que o radar não estava simplesmente desligado. Ele estava apontado para a direção errada. Ou, o que é pior ainda, ele foi configurado para ignorar certos sinais de propósito. É assustador pensar nisso. Muito, porque o tamanho colossal dessas corporações cria uma sensação muito falsa de que a vigilância é impecável. Mas quando a gente desvenda esses desastres, a anatomia da falha é quase sempre a mesma, sabe? É um colapso sistemático nas linhas de defesa internas e externas. E olha, é exatamente essa tentativa de reconstruir essas linhas de defesa e na marra que norteia o nosso mergulho profundo de hoje. A gente vai dissecar o projeto de lei número 1499 de 2026. Isso, de autoria do deputado Rubens Pereira Júnior. Exato, que foi apresentado ali no final de março de 2026. O texto propõe uma alteração draconiana nas regras de governança corporativa e ele mira especificamente nas empresas de capital aberto e nas instituições financeiras. E vale destacar que a justificativa do projeto não usa meias palavras, viu? Nenhuma. O documento cita nominalmente a urgência de evitar casos como os da Americanas e do Banco Master. Ele fala em estancar o que chama de assimetrias de informação e conflitos de agência. E esses dois termos técnicos são o coração do problema aqui. Quando o texto fala em mitigar a simetria de informação, ele está atacando diretamente aquele cenário onde a alta diretoria sabe que o barco está afundando, enquanto o pequeno investidor recebe um PDF lindo dizendo que está tudo ótimo. Ou seja, é a disparidade de quem tem a visão real do negócio, né? Exatamente. E o conflito de agência entra como uma motivação para manter essa mentira, certo? Em outras palavras, é aquele desalinhamento clássico. O executivo é contratado para cuidar do dinheiro dos acionistas, mas a estrutura de bônus faz com que ele tome decisões que inflamam o lucro hoje para garantir o bônus milionário dele no fim do ano. Sim, ele planta uma bomba relógio e vai embora antes de explodir no colo de quem investiu de verdade. Perfeito. Só que antes da gente entrar na mecânica de como esse projeto tenta desarmar essa bomba, eu preciso fazer uma pausa bem importante para quem acompanha a gente. Com certeza, o aviso de imparcialidade é fundamental num tema desses. Pois é. Como a gente está analisando uma legislação que mexe com regulação pesada de mercado e que foi proposta por figuras políticas, a nossa análise aqui não toma partido. Não levantamos bandeira política, nem econômica, a gente não está endossando a visão do autor do projeto, nem tomando as dores das corporações. Nosso papel é estritamente traduzir o que está no papel, né? Mostrar como essa máquina funcionaria na prática. Isso aí, focar na fonte pura. Então vamos direto para o topo da cadeia alimentar das empresas. Se a corporação é um navio, o conselho de administração é o capitão. E o projeto propõe acabar de vez com aquele famoso clube do bolinha corporativo. O Clube do Bolinha é uma ótima definição para o que rola hoje. Né? A nova regra passa a exigir o mínimo de 5 membros nesse conselho, mas a mudança mais agressiva é que a maioria absoluta tem que ser de administradores independentes. E aqui, independente não é só um termo bonitinho para colocar no LinkedIn. De jeito nenhum. A lei cria uma cerca de isolamento muito real e muito estrita. Para ser classificado como independente, o administrador não pode ter tido nenhum tipo de vínculo de emprego com a companhia nos últimos 3 anos. Nem com as empresas controladas por ela, certo. Certo. E não para por aí. É proibido ter qualquer grau de parentesco até o segundo grau com os controladores ou com a diretoria. E também não pode ter prestado serviço profissional relevante para a empresa.
E nem ter sido sócio da firma de auditoria da empresa nesse período de 3 anos, o que eu achei bem forte. Muito forte. É uma barreira enorme. Fazendo uma analogia, é como a gente aprovar uma regra no futebol proibindo que o juiz da partida seja primo do capitão do time ou que ele receba um salário do clube durante a semana. Exato. Parece o mínimo do bom senso quando a gente fala assim em voz alta. Pois é, mas a gente sabe que no mercado essas teias de relacionamento são densas e invisíveis, né? Só que a independência não é a única trava. O projeto ataca o tempo de poder dessa galera. Isso, os mandatos passam a ser de 2 a 4 anos, mas com uma pegadinha forte. Tem uma obrigatoriedade de renovação escalonada. A empresa é forçada a trocar pelo menos 1/3 das cadeiras do conselho todo ano. E aqui, olha, eu tenho que dar uma de advogada do diabo. Trocar 1/3 do conselho todo o santo ano, isso não destrói a visão de longo prazo de uma empresa? É o que muito conselheiro por aí vai argumentar. Pensa numa empresa de energia onde um projeto de usina leva 10 anos para maturar. Se a liderança sofre mutação anual obrigatória, a gente não corre o risco de criar uma amnésia institucional? Essa preocupação faz sentido e é o principal argumento dos críticos. Mas a lógica da proposta olha para o outro lado da moeda, o perigo da estagnação. O projeto entende que a estabilidade excessiva lá no topo é o terreno mais fértil para criar vício e conluio silencioso. A famosa ideia de que ninguém quer ser o chato da reunião, né? Ninguém quer questionar o presidente que é amigo de todo mundo há 15 anos. Exatamente. A renovação forçada de 1/3 funcionou como uma oxigenação obrigatória. É para garantir que sempre tenha gente nova na sala, olhos frescos, com independência para questionar as práticas que os antigos já normalizaram. Entendi. É tentar balancear a memória de quem fica com o ceticismo de quem acaba de chegar. Faz sentido. Mas mesmo com conselheiros novos, tem um gargalo mecânico aí? O conselho só toma decisão com base na informação que chega na mesa dele. Se o relatório financeiro for maquiado antes de cruzar a porta da sala de reunião, o conselho continua cego. Perfeito. E aí que a lei desce para a sala das máquinas, focando em quem audita o dinheiro. A proposta obriga a criação de 3 comitês permanentes: auditoria, riscos, indicações e remuneração. E a mesma regra de isolamento desce para esses comitês. Cada um precisa ter pelo menos 3 membros, com a maioria absoluta também sendo de administradores independentes. E o peso disso fica muito claro quando a gente olha para as operações com partes relacionadas, que é onde a mágica financeira sombria costuma acontecer, não é? Nossa, é o clássico fechar negócio consigo mesmo. Sim. É tipo um executivo aprovando alugar um galpão por uma fortuna de uma imobiliária que, por um acaso do destino, está no nome da esposa dele. E a lei bate muito forte nisso. Qualquer transação desse tipo vai ter que passar por um funil rigoroso de aprovação prévia desse comitê independente. Vai exigir justificativa econômica super detalhada e divulgação imediata para o mercado. A luz do sol sendo o melhor desinfetante, né? Exato. A exposição pública inibe o abuso. Mas, claro, planilhas aceitam tudo se quem revisar for leniente. E aí a gente chega nas auditorias. E essa parte me deixou de boca aberta. A primeira mudança é a rotação forçada do auditor externo. Uma firma só pode auditar uma empresa por 7 anos seguidos. Isso. E depois entra numa quarentena obrigatória de 3 anos, proibida de prestar qualquer serviço lá. É literalmente trocar o cão de guarda na marra para ele não ficar muito amigo de quem ele tem que morder, né? Mas a inovação mesmo é a dupla auditoria simultânea. Sim, isso é inédito nessa escala. O projeto obriga as empresas a contratarem uma segunda firma de auditoria especializada. Ou seja, uma firma continua auditando o financeiro, os números. E a segunda firma, que não pode ser a mesma, vai auditar única e exclusivamente os controles internos e o compliance. Mas, peraí. Contratar 2 Big Four ao mesmo tempo, o custo disso vai explodir, não vai? Vai ser caríssimo, não tem dúvida. A premissa da lei é que o risco de uma fraude multibilionária justifica dobrar a despesa com o auditor externo. Esse ganho de segurança é tangível. A justificativa é que a separação ataca o ponto cego estrutural. Pensa assim, a auditoria financeira atesta se o recibo bate com a saída de caixa. Ela olha a matemática, mas ela não procura saber se os canais internos foram violados para gerar aquele recibo. Entendi. Ela atesta que o dinheiro saiu,
mas não se a porta foi arrombada. Perfeito. A segunda auditoria atua sobre a integridade da fechadura. Ela vai testar se o canal de denúncia funciona de verdade, se as regras contra a lavagem de dinheiro não são só um manual bonito que fica na gaveta do diretor. E isso nos leva à camada mais humana e sensível dessa lei, porque, historicamente, fraude bilionária quase sempre encontra um jeito de contornar auditor e comitê. E quando a cerca falha, a última linha de defesa é o funcionário que está vendo a fraude rolar na tela dele. É o analista, o contador, a galera que está ali na operação diária. Isso. E o projeto muda radicalmente como a gente lida com o denunciante. Porque hoje rola um dilema do prisioneiro clássico, né? O coordenador vê a anomalia, mas pensa, ir no RH para denunciar o diretor é suicídio profissional. Totalmente. E para quebrar essa dinâmica, o projeto exige que os canais de denúncia sejam administrados por terceiros independentes, tirando o controle de dentro da empresa. Sim, promete anonimato, manutenção do emprego, mas o que me fascinou mesmo foi o incentivo financeiro. O texto diz que se a denúncia recuperar o dinheiro desviado, o funcionário pode receber recompensas financeiras. É uma mudança de paradigma tremenda. É quase transformar o funcionário em um mercenário silencioso, né? Incentivado financeiramente a entregar o chefe corrupto. É guerra assimétrica no escritório. Com certeza. Muda o cálculo de risco do funcionário. E isso aperta muitos executivos, porque o projeto introduz a responsabilização objetiva. A lei estipula que os diretores vão responder com o próprio patrimônio por omissão grave de monitoramento. Essa definição de omissão grave é o que muda tudo. Porque, qual é o padrão hoje numa CPI ou num tribunal? O presidente da empresa senta lá e fala o quê? Não sabia de nada. O clássico, eu não fui informado. Exato. A contabilidade me escondeu, foi culpa de um diretor rebelde. A ignorância sempre serviu de blindagem. O cara disse que a empresa era grande demais para ele ver o problema no detalhe. E a proposta desmantela exatamente essa desculpa. Ela diz que se teve uma falha sistêmica que deveria ter sido evitada, a ignorância do alto escalão não é mais uma defesa. A ignorância é a própria falha punível. Ou seja, você não pode alegar que não sabia que o porão estava pegando fogo se você ganhava milhões justamente para manter os alarmes ligados. Exato. E o texto até prevê o bloqueio cautelar dos bens pessoais dos diretores se tiver indício forte de omissão, para evitar que eles escondam o patrimônio antes da justiça chegar. E falando em justiça chegar, a gente esbarra num problema clássico no Brasil. Quem vai punir essa galera a tempo? Processo judicial aqui pode levar 20 anos. O projeto tentou resolver isso dando dentes afiados para a CVM e para o Banco Central. Eles ganham superpoderes administrativos. Vão poder investigar rápido, pedir quebra de sigilo com autorização do juiz e a multa muda de figura. Deixa de ser aquele valor fixo defasado que a empresa já colocava no orçamento da fraude como custo operacional, né? Sim, aquele pedágio para fazer coisa errada, agora o texto vincula a multa diretamente ao dano causado ou à vantagem financeira que o diretor obteve. E eles também podem inabilitar os administradores de atuarem no mercado. E tem um detalhe sobre o destino desse dinheiro das multas e recuperações que eu achei brilhante. Porque hoje, quando recuperam algo, o dinheiro cai na massa falida ou volta para o caixa da empresa que, na real, foi conivente com tudo. É frustrante, né? Mas a lei inverte a fila. Os recursos vão prioritariamente para reparar os acionistas minoritários e os credores de boa-fé. Só o que sobrar, se sobrar alguma coisa, volta para a companhia. É proteger o elo mais fraco primeiro. Quem colocou o dinheiro lá e foi enganado. E a urgência de implementar tudo isso é assustadora. A lei dá 180 dias de prazo geral. Mas para a instituição financeira grande, são só 90 dias para montar comitê e canal de denúncia. É um ritmo insano que mostra zero paciência com o modelo atual de autorregulação. O recado é claro, a era da confiança cega e da auditoria amigável acabou. Pois é. Entra esse regime focado em vigilância cruzada, denúncia remunerada e bloqueio de bens. O que me leva ao nosso pensamento final de hoje para quem nos ouve refletir. Diga lá. Se a gente transformar essas corporações gigantes em fortalezas hipervigiadas, onde não enxergar uma fraude resulta no confisco da casa do diretor, qual vai ser o efeito no mercado de trabalho? Será que as empresas vão continuar conseguindo atrair os profissionais mais brilhantes para os seus conselhos? É uma excelente provocação. Ou será que o medo real de ser destruído financeiramente por causa de um erro de terceiros vai fazer com que as cadeiras mais importantes do nosso mercado fiquem vazias,
Porque blindar a empresa do erro é ótimo, mas se você afugentar quem tem capacidade de inovar e crescer o negócio, o barco não sai do lugar. Fica a reflexão.